Um gravíssimo acidente, um gravíssimo episódio na BR-316, na zona sul de Teresina. Tudo flagrado por câmeras de segurança e flagrado pela população que registrou um acidente grave envolvendo uma caminhonete que atropelou pessoas que caminhavam pela BR-316 ontem à noite. E o acidente, que já seria trágico o suficiente, ainda foi complementado com uma reação de um homem armado que abriu fogo contra a população e acabou acertando e matando uma pessoa. Uma tragédia na zona sul da capital, repito, registrada por câmeras de segurança, um desentendimento envolvendo, inclusive, na presença de policiais que estavam no local e ainda assim uma tragédia que resultou na morte de uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Detalhes desse absurdo na reportagem ao vivo aqui na tela do Jornal do Piauí, com a Gorete Santos. Gorete, bom dia para você. Um negócio absolutamente assustador que se viu na BR-316 ontem, que envolveu um acidente de trânsito ainda sem explicações e o destempero de pessoas que estavam lá e que resultaram em uma tragédia ainda maior, Gorete. Exatamente, viu, Joelson? Inclusive, a polícia, que já está investigando o caso, coloca como um acidente presumível, na verdade, evitável, né? Essa seria a definição da Delegacia de Trânsito, que já começa a investigar esse caso que ocorreu ontem à noite na BR-316. Duas mulheres com duas crianças aguardavam para fazer a travessia na avenida quando um veículo, uma picape, seguia no sentido Teresina-Demerval-Lobão e acabou atropelando essas 4 pessoas. As duas mulheres acabaram morrendo, as duas crianças foram encaminhadas para o hospital. Uma delas, a informação que nós obtivemos é de que teria lesões graves. Os 2 ocupantes desse veículo, um deles foi identificado como Stanley Gabriel Ferreira de Souza, de 18 anos de idade, conduzia o veículo e do lado estava o Pedro Lopes Lima Neto, conhecido como Louquinho, que seria o proprietário desse carro. Joelson, os 2 permaneceram no local, o Stanley acabou preso, está aguardando audiência de custódia, mas já foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Inclusive, um indiciamento que, dependendo do andamento das investigações, pode evoluir para um homicídio doloso quando há intenção de matar. Isso vai depender da investigação, do que vai se conseguir de provas e de perícia também, dependendo da causa desse acidente. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Joelson? Daqui a pouco, Gorete, com os detalhes deste caso, inclusive o trabalho que vai ser feito pela Segurança Pública através da Delegacia Especializada de Homicídios em relação a esse episódio grave que se registrou na cidade de Teresina. Vou voltar a trazer informações agora a respeito do acidente grave na BR-316. Um vídeo mostrou o momento em que mulheres e crianças são atingidas por um carro, uma caminhonete, que passa em alta velocidade pela BR-316. Olha só as imagens. O momento exato em que todas essas pessoas são atingidas, inclusive uma criança de colo que está aqui nos braços da mãe atingida por esse veículo. 2 mulheres morreram por causa do acidente e uma confusão posterior gerou o assassinato de um homem que estava no local. Gorete Santos, ao vivo, traz os detalhes para nós, Gorete. Uma grande tragédia, Joelson. A gente falava anteriormente, né, que essas 4 pessoas, as 2 mulheres com as 2 crianças, esperavam a margem da rodovia para fazer a travessia, quando elas foram colhidas por essa picape que seguia no sentido Teresina-Demerval-Lobão. As 2 mulheres, uma morreu ainda no local, a outra foi socorrida, mas infelizmente morreu a caminho do hospital. As 2 crianças também foram levadas para o hospital. O Stanley Gabriel, que é o condutor do veículo, 18 anos de idade, segundo a polícia, não possuía habilitação. Ele permaneceu no local junto com o Pedro Lopes Lima Neto, mais conhecido como Louquinho, um influencer que estava também no veículo. Ficaram ali no local, mas diante do suposto risco de linchamento por parte da população revoltada com a morte das mulheres e também os ferimentos nas 2 crianças, eles teriam se refugiado
numa viatura da polícia. O Stanley acabou sendo preso porque foi autuado lá em flagrante pelo acidente, deve passar pela audiência de custódia ainda nesta segunda-feira, já foi autuado por homicídio culposo quando não há intenção de matar, mas durante a audiência de custódia o juiz deve decidir se mantém essa prisão ou se ele deve responder a esse processo em liberdade. Há uma possibilidade também de uma conversão desse homicídio culposo para doloso, dependendo do que for verificado, das provas que forem colhidas durante o processo de investigação que já está com a Delegacia de Trânsito. Eu conversei há pouco com o delegado Carlos César Camelo, que trouxe mais informações para a gente acerca da dinâmica desse acidente. O caso de ontem já foi dado início desde as primeiras horas, né? O responsável pelo acidente, o motorista da caminhonete, foi levado para a central de flagrante, foi autuado em flagrante delito pelo crime de praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor sem possuir carteira de habilitação, que é uma situação que agrava, é uma qualificadora do crime. Nós estamos colhendo agora as informações posteriores. No primeiro momento, a Polícia Militar vai ao local, a PRF vai ao local, todos eles emitem laudos, boletins e a perícia criminal também. A nossa investigação está agora na coleta de vídeos. Alguns vídeos viralizaram até em redes sociais, vai favorecer a investigação. Nós vamos pedir uma perícia audiovisual para detectar a velocidade com que esse veículo vinha, né? Uma análise preliminar dos vídeos mostra uma situação de como se fosse uma negligência do motorista do veículo. Ele está numa pista, a BR naquele momento estava livre, não tinha trânsito, a gente percebe que a iluminação do local é razoável, não se justifica, por mais que as pessoas estejam à beira da pista, atropelar 4 pessoas, matar 2 pessoas, lesionar outras 2 crianças. Os motoristas têm que ter noção de que eles são responsáveis na condução de veículos. Nós estamos falando aí de veículos que pesam, às vezes, mais de 1 tonelada. E em via pública, numa BR, numa pista lateral, quem sabe que tem pedestres passando, a responsabilidade do motorista... O fato de um pedestre estar no meio da pista, como às vezes a gente vê, as pessoas dizem, o pedestre praticamente se suicidou, não é bem assim. O motorista tem a obrigação de ter condução, por isso que se passa por uma autoescola, por isso que se tira a carteira de motorista, tem noções de direção segura, direção defensiva, para que esse tipo de acidente não ocorra e seja evitado. E a gente percebe pela cena do ocorrido, pelos vídeos que têm aparecido, que esse acidente era totalmente evitável pelo motorista. Joelson, o delegado Carlos César Camelo falou também, né, a respeito do indiciamento do influencer Louquinho, que é o proprietário do veículo que acabou provocando esse acidente que terminou na morte dessas 2 mulheres, também nessas 2 crianças lesionadas. E aí ele traz mais informações para a gente, vamos ouvir agora sobre esses indiciamentos dos 2 envolvidos. Ele já foi indiciado, como eu disse, na central de flagrante, já com essa qualificadora de ter provocado o acidente e causado as mortes sem possuir carteira de habilitação. Isso vai pesar também para o dono do veículo que entregou o veículo para uma pessoa não habilitada. Então, quem tem um veículo não pode entregar a direção desse veículo para uma pessoa que não tem habilitação. Isso é um crime também. Então, o influencer, que é o senhor Pedro Lopes, conhecido como Louquinho, que entregou o veículo, ele vai ser indiciado, a gente vai conduzir o inquérito, vamos ter que intimar ele aqui, por ter entregue o veículo a pessoa não habilitada. A gente, por enquanto, a gente investiga aqui, o delegado da Central de Flagrante indiciou por um homicídio culposo na direção de veículo automotor, que é um crime capitulado no Código de Trânsito Brasileiro. Se a gente perceber ao longo do inquérito que as circunstâncias, todas as características do caso possam configurar um homicídio doloso, a gente pode reverter esse indiciamento, como em outro caso recente que a gente finalizou o caso aqui, indiciando o autor responsável pelo acidente como um homicídio doloso, a título de dolo eventual. Nós temos essa possibilidade, caso se configure, caso as investigações evoluam nesse sentido. A picape, ela foi apreendida e está agora na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Por quê? Você falava no início, Joelson, de uma terceira tragédia
nesse acidente, né? Depois do acidente, houve uma confusão e uma pessoa acabou morta. Um homem supostamente estaria defendendo o influencer e o condutor do veículo teria feito vários disparos, inclusive contra uma pessoa. E esse homem foi atingido e acabou morto. Então, portanto, é um outro crime que está sendo investigado. Nós estivemos mais cedo também na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, mas o delegado que vai conduzir essa investigação diz que ainda estava tomando pé de toda a situação e iria se pronunciar posteriormente acerca desse crime que ocorreu ontem após esse acidente, né? O carro está lá apreendido, a picape que foi envolvida nesse acidente. Gelson, uma outra curiosidade, infelizmente negativa também, segundo o delegado Carlos César Camelo, tem havido um crescimento muito grande aqui na cidade de Teresina de acidentes com vítimas fatais. Para se ter uma ideia, foram 19 pessoas mortas no espaço de 30 dias em acidentes de trânsito aqui na capital. Foram 19 pessoas mortas e vários acidentes, né? Na verdade, foram 18 ocorrências, 19 mortes registradas, essas duas ontem. E nesses casos, 7 deles envolvendo crimes de trânsito com indiciamento dos condutores. Joelson. Obrigado, Gorete, pelas informações desse caso absurdo. E a gente fica, eu pessoalmente, né, a gente está vendo o aumento do número de ocorrências e crimes e tal, como trouxe aqui a Gorete Santos. E eu pessoalmente eu fico muito preocupado com essa explosão dos influencers, né? Que, obviamente, né, veja até o delegado ali tentando qualificá-lo, olha, que é um influencer. E a gente fica sem entender muito bem qual é a profissão, qual é a origem, como é que é. Porque a capacidade de influenciar exige um preparo para ser influenciador. Se você vai influenciar a opinião de pessoas, você precisa ser preparado para os impactos das suas declarações, da sua postura, do seu comportamento, a maneira como você se comporta no seio familiar, a maneira como você se comporta lá fora, a forma como você reage a eventuais problemas. E a gente está vendo isso no Brasil se repetir, né? Pessoas envolvidas com algum tipo de criminalidade, e são influencers, pessoas que repassam isso como comportamento. Então, precisa realmente muito cuidado de todos os influencers, seja lá o que for influencer, para que possam fazer com que as pessoas possam se comportar melhor. Isso é um ponto. O outro é, de onde é que veio esse cara atirando e matando pessoas? São explicações que a polícia precisa dar nesse episódio, sem dúvida nenhuma.